Era o ano de 1910. O Brasil era uma nação em transformação, suas cidades fervilhando de novos habitantes. No coração de São Paulo, um grupo de 5 amigos, todos humildes trabalhadores, compartilhavam um sonho. Eles ansiavam por um clube de futebol, um time verdadeiramente do povo. Um time que representasse suas lutas, suas esperanças e seus sonhos. Em 1º de setembro de 1910, sob a luz bruxuleante dos lampiões a gás do Bom Retiro, nascia o Sport Club Corinthians Paulista. Esses fundadores, Joaquim Ambrose, Anselmo Correia, Carlos Silva, Antônio Pereira e Rafael Perrone, viam o futebol como algo mais do que um simples jogo. Era um símbolo de união, uma forma de unir as pessoas, rompendo divisões sociais. Eles vislumbravam um clube onde todos, independentemente de suas origens, pudessem encontrar um lar. Mal sabiam eles que seu time recém-formado em breve conquistaria o coração de milhões e se tornaria um símbolo de esperança e resiliência para as gerações futuras. O nome Corinthians não foi por acaso. Inspirados pelo clube amador inglês, Corinthian Casuals Football Club, que excursionava pelo Brasil na época, os fundadores viram um reflexo de seus próprios valores no espírito de fair play e esportividade da equipe inglesa. Mas o nome também tinha um significado mais profundo. Falava do desejo do Corinthians de ser um clube para o homem comum, um time que representasse a classe trabalhadora de São Paulo. Em uma época de grandes mudanças sociais e econômicas, o Corinthians proporcionou um senso de pertencimento à classe trabalhadora da cidade. As cores preto e branco do clube, escolhidas por sua simplicidade e acessibilidade, enfatizaram ainda mais seu compromisso com a inclusão. O Corinthians era um time para todos, um lugar onde as barreiras sociais eram quebradas no amor compartilhado pelo esporte. O lema do clube, vitória acima de tudo, refletia sua determinação em vencer contra todas as probabilidades. A fama do Corinthians se espalhou rapidamente pelas ruas de São Paulo. Imigrantes da Itália, Portugal e outros cantos do mundo, atraídos pela indústria em expansão do Brasil, encontraram consolo e camaradagem no clube. O compromisso do Corinthians com a inclusão encontrou eco profundo nesses recém-chegados, muitos dos quais enfrentavam discriminação e dificuldades em sua nova terra. As arquibancadas nos jogos do Corinthians se tornaram um caldeirão de culturas, um testemunho do poder unificador do futebol. Os sucessos iniciais do time, alimentados pela paixão de seus jogadores e pelo apoio inabalável de seus torcedores, apenas solidificaram seu lugar no coração da cidade. O Corinthians era mais do que um clube de futebol. Era um símbolo de esperança, um farol de unidade em um mundo em rápida mudança. Desde o início, o Corinthians se destacou por seu compromisso com a justiça social e a inclusão. Enquanto outros clubes mantinham hierarquias sociais rígidas, o Corinthians abriu suas portas para jogadores de todas as origens. O talento, não a posição social, era a única moeda que importava. Esse ethos se estendia além das 4 linhas, à medida que o clube se tornava um defensor ferrenho da mudança social, desafiando preconceitos e promovendo a igualdade. Esse compromisso com a inclusão ficou evidente na decisão do clube de escalar um jogador negro, Carlos Alberto, em 1914. Numa época em que a segregação racial ainda era predominante na sociedade brasileira, a atitude ousada do Corinthians foi uma poderosa declaração contra a discriminação. As ações do clube tiveram repercussão muito além do campo de futebol, inspirando esperança e desafiando preconceitos em todo o Brasil. Os primeiros anos do Corinthians foram marcados por luta e triunfo. O clube enfrentou dificuldades financeiras, recursos limitados e forte concorrência de times mais estabelecidos. Mas o espírito corintiano, alimentado pela paixão de seus jogadores e o apoio inabalável de seus torcedores, provou ser indomável.
Em 1914, apenas 4 anos após sua fundação, o Corinthians conquistou sua primeira grande vitória, o Campeonato Paulista. Essa vitória, suada e merecida, calou os críticos e consolidou o Corinthians como uma força a ser reconhecida no futebol brasileiro. Foi uma prova do espírito inabalável do clube, seu compromisso com o trabalho duro e sua crença inabalável em sua capacidade de superar qualquer obstáculo. A vitória marcou o início de um legado de sucesso que levaria o Corinthians ao topo do futebol brasileiro e internacional. Desde o início, o Corinthians podia contar com o apoio inabalável de seus torcedores, conhecidos carinhosamente como a Fiel Torcida. Esse grupo apaixonado e dedicado de torcedores apoiou o clube nos bons e maus momentos, suas vozes ecoando pelas arquibancadas, uma fonte constante de inspiração para os jogadores em campo. A Fiel Torcida era mais do que um grupo de torcedores. Eles eram a alma do clube, sua paixão e lealdade, parte integrante da identidade corintiana. Eles celebraram as vitórias com um fervor inigualável e suportaram as derrotas com lealdade inabalável. Seu apoio nunca vacilou, seu espírito nunca foi quebrado. Sua fé inabalável no clube se tornaria lendária, um testemunho da profunda conexão entre o Corinthians e seu povo. As décadas que se seguiram ao primeiro campeonato do Corinthians foram marcadas por triunfos e adversidades. O clube passou por períodos de domínio e tempos de reconstrução, mas, durante tudo isso, o espírito corintiano permaneceu forte. O clube continuou a atrair jogadores talentosos e torcedores dedicados, todos atraídos por sua mistura única de garra da classe trabalhadora e ambição inabalável. O Corinthians aumentou sua sala de troféus com impressionante regularidade, conquistando múltiplos títulos do Campeonato Paulista, bem como honrarias nacionais e internacionais. A vitória do clube no Campeonato Brasileiro da Série A de 1990, seu primeiro campeonato brasileiro, foi um momento particularmente especial para a Fiel Torcida, uma recompensa justa por seu apoio inabalável. Em 2012, o Corinthians gravou seu nome nos anais da história do futebol ao vencer a Copa Libertadores da América, a competição de clubes mais prestigiada da América do Sul, pela primeira vez. Essa vitória, um testemunho do crescimento contínuo e da ambição do clube, consolidou seu lugar entre a elite do continente. A história do Corinthians é mais do que uma história de vitórias e troféus. É uma prova do poder duradouro do espírito humano, uma história de perseverança, paixão e crença inabalável. De suas origens humildes ao seu lugar como um dos clubes mais queridos e bem-sucedidos do Brasil, o Corinthians permaneceu fiel aos seus princípios fundamentais, abraçando suas raízes na classe trabalhadora e lutando pela justiça social dentro e fora de campo. O legado do clube está gravado nos corações e mentes de seus milhões de torcedores ao redor do mundo. É um legado de resiliência, de superação de adversidades e de fidelidade aos seus valores. É um legado que continua a inspirar gerações de jogadores e torcedores, lembrando-os de que tudo é possível com trabalho duro, dedicação e uma crença inabalável no poder do espírito coletivo. Ao entrar no século 22, o Corinthians pode olhar para trás em sua história com imenso orgulho. De suas origens humildes no coração de São Paulo ao seu status de potência do futebol global, o Corinthians desafiou expectativas e rompeu barreiras. O legado do clube é de triunfo sobre a adversidade, de unidade diante da divisão e de paixão inabalável pelo esporte. O espírito do Corinthians, incorporado na lealdade inabalável de seus torcedores e nos esforços incansáveis de seus jogadores e comissão técnica, continua a brilhar intensamente. O compromisso do clube com a justiça social e sua crença inabalável no poder do esporte para unir e inspirar permanecem tão fortes como sempre. O Corinthians é mais do que um clube de futebol.
É um símbolo de esperança, um farol de unidade e um testemunho do poder duradouro do espírito humano. O futuro é brilhante para o Corinthians, um clube destinado a glórias ainda maiores, com seu legado para sempre gravado nos corações de seus devotados torcedores ao redor do mundo.